Olá, amigos do Instagram, boa noite! Estamos aqui para mais um bate-papo ao vivo para falar sobre um tema bastante relevante, conforme anunciei na semana passada. E hoje vamos dar uma introdução. Em outras oportunidades, nós estaremos avançando dentro desse tema. E nós temos aí ao longo do tempo bastante assunto para conversar dentro disso. E é um assunto que, de certa forma, todos nós já vivemos algum dia. Você que está chegando, boa noite, Rosângela. Cise, nossa amiga lá de Itaipava, Dr. Renato Cise, Pasquale, diretamente de Seattle, dos Estados Unidos. Marta, minha esposa, está junto aqui para nos assessorar, para dar boas-vindas para você. Seja bem-vindo, é um prazer estar com você aqui nessa noite. Estamos aqui aguardando um pouquinho nossos amigos chegarem e vamos avançar. Ayla, nossa nutricionista especial, está chegando aqui para brilhantar nossa noite. Seja bem-vinda, Ayla. E esse tema é um tema, para mim, muito latente. É um tema que tem falado muito ao meu coração. E é um tema que, com certeza, ele fala para todos nós. Todos nós somos filhos, e muitos de nós somos pais, e muitas vezes passamos por circunstâncias que a gente nem imagina o porquê a gente está reagindo, agindo daquela maneira. Muitas vezes brota um ímpeto em nós para poder solucionar questões, e o nosso cérebro não consegue, muitas vezes, avaliar a circunstância que está à nossa volta. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, quer dizer, certamente você já sabe muito do que eu vou falar aqui, mas vou trazer alguns detalhes para podermos entender muitas coisas que acontecem na vida dos nossos filhos ao longo do tempo, né? Você que já tem filho com certa idade, certamente fica atento, porque talvez passe um filme na sua cabeça e talvez algumas fichas venham cair, mas eu quero dizer para você que nunca é tarde para acertar na vida, no relacionamento, seja conjugal, seja com filho, seja com pai. Então, você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, e espero que a gente tenha aqui uma noite muito construtiva, né? E você também que vai assistir essa live depois, porque não teve oportunidade de entrar, está assistindo pelo tape aqui do IGTV, eu desejo que você aproveite bastante esse conteúdo que está aqui, porque ele, como eu disse, é muito latente no nosso coração e faz parte da nossa vida durante muitos anos. Ele é a soma de uma experiência de vida, cuidando de pessoas, cuidando de famílias, de jovens, de adolescentes, e é também a experiência de estudo de princípios de funcionamento do cérebro e da mente, algo que já vem chamando a minha atenção há muitos anos, e hoje nós temos a oportunidade de avançar por vários aspectos, né? Tanto do aspecto do conhecimento social, vamos chamar assim, do relacionamento social, quanto do aspecto da ciência, onde a gente encontra algumas informações, e também no aspecto pessoal, emocional, espiritual. Certamente a nossa vida está conectada em todas essas esferas, e isso é o nosso desejo, compartilhar essa experiência, essa vivência, e aprender também com você, que pode deixar aqui seus comentários, pode deixar aqui a sua experiência, pode falar comigo no inbox do canal, pode mandar dúvidas, você pode sugerir, né, temas para a gente poder estar conversando ao longo do tempo aqui no canal do Instagram Família em Foco. Esse canal foi criado com esse objetivo de compartilhar, de ouvir, de partilhar experiências, não apenas conhecimento, né? Conhecimento está disponível para todos nós, e a experiência de vida também todos nós temos aqui, e vai ser um prazer estar junto com você nesse momento. Pois bem, eu anunciei lá na chamada da live sobre comportamento dos filhos, né? Estamos especialmente no momento de quarentena, e certamente nesse momento nós temos aí várias famílias passando por muitos momentos de dificuldade no relacionamento com os filhos,
muitas crianças com certa dificuldade de serem controladas, crianças que não têm conseguido obedecer a comandos, crianças que têm desafiado seus pais, crianças com transtorno de comportamento, né? Como já falamos aqui numa live anterior com a Sônia Mendes, nossa amiga psicóloga, sobre crianças com necessidades específicas, crianças autistas e crianças neurotípicas também, mas que por um motivo ou por outro acabam apresentando certo tipo de comportamento inadequado segundo a visão dos seus pais, e esses às vezes não sabem como fazer para trazer novamente o comportamento para o seu eixo, vamos dizer assim. Pois bem, para falarmos de comportamento infantil ou para falarmos de comportamento adulto, eu vou trazer primeiro uma noção muito básica, né, sobre o que compõe um comportamento, né? O nosso comportamento ele é ligado a dois fatores extremamente significativos que é importante nós sabermos. Um fator é o fator genético, biológico, nossa constituição biológica genética. E outro fator é o fator ambiental. Inúmeras pesquisas médicas, sociais, psicológicas, na área de filosofia, na área de gestão de humanas, na área de genética, em tantas outras facetas da ciência, esses dois atributos são muito importantes, esses dois cenários são muito importantes, que é a questão genética e a questão ambiental. Nós muitas vezes falamos sobre crianças, a questão, essa criança tem um temperamento agitado, essa criança tem um temperamento muito agressivo, isso é do sangue dela, isso é da família, tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. Nós escutamos tantas coisas, socialmente falando, né, historicamente falando, e nós sabemos que existe uma questão ligada ao íntimo da pessoa, que não é exatamente alguma coisa que é produzida nela. Vamos dizer assim, é default, já vem de fábrica, que é exatamente o temperamento, né? Eu vou trazer para você algumas referências, depois se você quiser pegar mais referências, você tem liberdade para me chamar no inbox. Existem vários estudos científicos falando sobre essa questão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre temperamento, sobre personalidade, sobre caráter. Três palavras que certamente elas estão presentes no nosso dicionário, no nosso linguajar cotidiano, mas muitas vezes a gente mistura os conceitos dessas palavras e não há de ser difícil de entender. Dentro da própria comunidade científica, essas definições elas encontram certa controvérsia. Umas definem um pouco mais para um lado, outra um pouco mais para o outro. Eu não vou entrar aqui no mérito, vou trazer apenas uma definição básica para a gente construir um pensamento em cima dessa definição. Temperamento é algo inato, é algo, vamos dizer assim, com uma base, um fundo biológico que já está intrínseco dentro da predisposição genética de cada um de nós. Nós podemos ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, que consegue viver de uma maneira mais aquietada. Talvez outros de nós, que está aqui assistindo, já seja uma pessoa mais agitada, mais impulsiva, mais explosiva. Outros já são mais entristecidos, se entristecem com mais facilidade, sentem mais dor com determinadas coisas, enfim. Isso faz parte desse perfil chamado temperamento, que tem uma base, um fundo biológico. Ele não define exatamente o seu comportamento, mas ele dá a você essa predisposição genética para você expressar o seu comportamento ao longo do tempo. A outra palavra chama-se personalidade, né? A personalidade ela é uma característica construída em cima dessa base do temperamento. Ela não é uma coisa que fica solta. Ela, logicamente, essa característica inata serve, vamos dizer assim, como pano de fundo, e as experiências, a vivência que a criança vai tendo, isso já começa desde o período da gravidez, né? Ela vai sendo moldada com esses aspectos ambientais, tendo como pano de fundo, tendo como base a questão temperamental. Aqui já vai um ponto bastante relevante para a gente refletir sobre a educação de filhos. Você que talvez tenha filhos novinhos, já recém-nascidos, nós temos aqui um pai e uma mãe que eu sei que tem filhinho antes de 1 ano,
E nós temos aqui pessoas também que já têm filhos casados, né? Temos avós aqui e certamente isso começa a fazer um certo sentido para nós. Se uma criança tem um temperamento que ela, vamos dizer assim, é mais sensível a determinados estímulos, nós precisamos dosar, adequar, calibrar a forma de conduzir desta criança para que o efeito nela seja atingido. Se uma criança é mais agitada, mais explosiva, mais impulsiva, talvez para atingirmos o mesmo objetivo, o mesmo resultado, nós vamos ter que tratar esse estímulo de uma outra maneira para chegar ao mesmo resultado. Então, crianças com temperamentos diferentes precisam de estímulos diferentes para chegarem ao mesmo resultado. E a personalidade vai sendo construída à medida que ela vai sendo tratada, com mais ou com menos adequação em determinado caso, a sua personalidade vai sendo construída e a expressão do seu temperamento começa a ser moldado, e aí a gente começa a dizer, fulano tem uma personalidade forte, fulano tem uma personalidade marcante, fulano tem muita presença, fulano é um pouco assim, quietinho, tem vergonha de se apresentar, talvez já tivesse um temperamento um pouco mais quieto e a forma de conduzi-la ajudou-a a adotar esse tipo de postura. E vem a terceira palavra, que é o caráter, que muitos de nós falamos, fulano tem caráter, fulano é de palavra. Você combinou com ele, pode estar certo que ele vai fazer. E fulano é um mau caráter. Você fala com ele as coisas e acaba não acontecendo. Por que usa-se essa expressão? Justamente o caráter vem a ser o somatório, né? a expressão, né, da personalidade criada em cima daquele temperamento. Então, na verdade, poderíamos dizer, a grosso modo, que a soma do temperamento trabalhado com o dia a dia que gerou a personalidade vai fazer a forma com que a pessoa reage aos estímulos sociais, vai fazer a forma como ela reage no seu relacionamento, é como dita o seu comportamento, reflete as atitudes da pessoa frente às demandas sociais. Bem, tratada essas duas bases, é importante também dizer, como eu disse, como eu havia falado antes, eu estou apenas trazendo aqui uma breve explicação como pano de fundo para nós podermos avançar no objetivo da nossa live, que é falar um pouquinho do relacionamento pai e filho. O Fernandes Filho, em 1992, ele comentou num estudo que ele fez sobre desenvolvimento de personalidade. Eu vou tirar algumas colinhas aqui para não fugir a palavra e dar a você a palavra que está cientificamente anotada. Compreender os aspectos e a dinâmica da personalidade humana não é tarefa simples, vista a complexidade e a variedade dos elementos gerados por diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, o que eu acabei de falar sobre essas três entidades, podemos chamar assim, temperamento, personalidade, caráter, formando a base do comportamento das pessoas desde pequeno, não é uma coisa simples. É óbvio que a explicação não é tão rasa quanto eu estou passando para você, porque a gente está aqui num bate-papo informal, construindo um conceito. Mas é muito complexo. Nós podemos ter os mais variados arranjos entre o aspecto da característica genética apresentada por aquela criança e o contexto social que ela vive. Podemos ter crianças com a mesma característica genética, criadas em ambientes diferentes, vão apresentar resultados bastante diferentes. Esse estudo que foi apresentado, a Nancy Segal, que ela é vice-diretora lá da Universidade de Minnesota, fez um estudo muito interessante sobre esses três aspectos, e ela nos apresenta que 50% do resultado da expressão genética do temperamento, tratada ambientalmente, formando a personalidade da pessoa, ela reflete 50% do aspecto genético, 50% do aspecto ambiental. Há autores que acham que, pelas suas pesquisas, ali naquele recorte onde ele fez, esse percentual é maior da carga genética do que da carga ambiental. Os behavioristas, ou seja, os defensores
da ciência do comportamento chegam a dizer que 100% do comportamento da pessoa é baseado no aspecto genético. Mas a ciência tem provado ao longo do tempo, e eu acho que você deve entender isso pela sua experiência de vida, pela minha experiência de vida, que o ambiente é extremamente importante para burilar, vamos dizer assim, o comportamento, o temperamento da pessoa, para que ela apresente o seu comportamento ao longo do tempo. Então, tendo essa base estabelecida, temos aqui uma família, uma unidade familiar, uma casa, onde nós temos aqui pais e eventualmente cuidadores, nem todas as crianças vivem com os seus pais. Nós temos aqui então uma unidade familiar onde uma criança é gerada e agora ela vai começar a ser preparada para o desenrolar da sua vida. Já começando no ventre, nós já temos aqui alguns aspectos extremamente importantes. Quando falamos de ambiente, o ambiente ele reflete uma gama muito grande de aspectos. Primeiro, o ambiente físico-químico da gestação. Nós temos aqui um médico que é obstetra, ginecologista, que foi responsável pelo nascimento do meu filho. Ele está aqui e se ele quiser se manifestar, fique à vontade. Nós temos aqui o aspecto físico-químico da gestação. Uma mãe, por exemplo, que usa tóxico na gravidez, ou que usa álcool, ou que usa tabaco, ou mesmo que não use nada disso, mas que viva num ambiente de alto índice de estresse, ela vai ter a sua química do corpo modificada a tal ponto, e essa química vai transformar a condição do desenvolvimento cerebral daquela criança. Então, quando falamos de ambiente, nós já começamos a falar desde o período da gestação. E já há muitos profissionais e muitos estudiosos que alertam que esse cuidado deve acontecer antes da gravidez. Quando a família resolve gerar uma criança, já deve se preparar antecipadamente na saúde, em função da alimentação, do descanso, do nível emocional, já deve estar preparando todo o ambiente onde aquela criança vai ser gerada, vai ser desenvolvida dentro do período gestacional e ao chegar à luz, ela vai começar então a ter contato com o mundo externo e esse ambiente externo vai ter uma influência muito grande na sua vida. Pois bem, nasceu a criança, está lá mamando no seio, daqui a pouco mamando na mamadeira, daqui a pouco comendo a sua comidinha. Eu tenho uma sobrinha que teve criança há pouco tempo e ela disse, assistiu um vídeo que encaminhei para ela, ela disse: olha, eu estou descobrindo que a criança é uma verdadeira cientista. Tudo é uma experiência nova para ela. E é verdade, ela vai aprender com a experiência que ela desenvolver no ambiente onde ela estiver vivendo. Então, esse relacionamento já começou com os pais já desde o ventre. Como foi, por exemplo, o seu comportamento quando a sua família estava grávida? Eu costumo dizer assim, a família grávida, porque a mulher engravida, via de regra, né, os dois que estão ali, o pai e mãe, vão se envolver com aquele processo da gravidez e os dois vão ter mudanças no seu comportamento. A mulher mais física e emocional e o homem mais emocional. Mas todos vão estar ali envolvidos. Como foi o seu comportamento ao longo da gravidez? O que você falou? Você cochichou na barriga? Você alisou a barriga? Você fez carinho? Você falou palavra doce? Você desejou aquele filho? Ele veio fora de hora? Como foi esse ambiente? Aqui já começa o relacionamento dos pais com a criança. Ainda entra uterina. Já começa esse relacionamento. Estudos provaram que muitas crianças têm dificuldade de ter relacionamento com o pai e têm mais facilidade de relacionamento com a mãe porque não ouvem a voz do pai durante o período da gravidez. Uma cientista fez a questão de achar um microfone que pudesse captar sons dentro do líquido, instalou esse microfone dentro do útero de uma mulher e chegou à conclusão que a voz do pai, a voz grave, mais grave do que aguda, chega melhor aos ouvidos da criança, ao sistema auditivo da criança, do que a voz mais aguda da mulher. Mostrando que a voz do pai durante o processo gestacional é algo muito importante para já gerar esse relacionamento e quando a criança nascer, ela já vai estar mais habituada tanto à voz da mãe
quanto a voz do pai. Então aqui já começamos esse relacionamento. À medida que a criança nasce, muitos pais, homens, têm dificuldade de pegar a criança no colo, de trocar uma fralda, de fazer carinho na criança. Fica muitas vezes essa atividade ao cargo da mãe, da mulher. E aí a criança começa a desenvolver esse relacionamento com a mulher. O ambiente gerado ali vai ser de extrema importância. E ele vai, num primeiro momento, nos primeiros meses de vida, é uma relação de total dependência da criança. A criança não tem ainda noção exatamente do que está acontecendo. Ela depende de tudo. Ela depende da mãe para mamar, ela depende para trocar fralda, depende para se limpar. À medida que a criança vai desenvolvendo, ela vai começando a perceber os tons, vai começando a perceber as negativas, quando ela chora, se ela é acariciada, ou se ela é criticada, se ela para de chorar, menino, deixa eu trabalhar, ou se ela naquele momento é compreendida, tipo, não chora meu filho, mamãe está aqui, papai está aqui, ainda que não pegue no colo toda hora, ainda que não tire da cama, do berço toda hora, mas a forma desse relacionamento vai mostrando para aquela criança que chorar é parte da estrutura de vida dela naquele momento, e ela não é repreendida por aquilo. Começa a crescer a criança e ela começa, de repente, a deixar coisas cair, porque a mãozinha dela ainda não tem firmeza, ainda não consegue segurar as coisas com firmeza e ela deixa alguma coisa cair. Os pais podem ter várias reações. Uma delas pode ser: caiu meu filho, pega aqui, pega de novo, pega você, ajudar a criança. Ou então, oh, que criança desastrada, meu Deus, não posso deixar nada na sua mão. O que você acha que vai acontecer dentro dessa criança ainda com poucos meses de vida? Pois é, nós vamos avançar um pouquinho e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse momento, sobre um tema que é extremamente debatido no mundo científico, é extremamente debatido biblicamente, é extremamente debatido socialmente, que é a forma como os pais criam os seus filhos, educam os seus filhos. E o nome científico para isso chama-se estilo parental. O estilo parental define as diversas formas que os pais, os cuidadores, têm de se relacionar com os seus filhos e eles apresentam resultados muito diferentes. Eu vou apresentar para você hoje aqui alguns estilos parentais diante de uma determinada linha de estudo psicológico, científico, social, e vou mostrar para você os resultados que eles podem gerar. Não é que eles vão gerar, eles podem gerar. Até porque vale aqui pontuar o seguinte: os filhos não recebem estímulos apenas dos pais. À medida que a criança vai crescendo, tem os parentes que vão visitar, tem a maneira como os familiares se relacionam, o relacionamento conjugal do casal tem efeito sobre o crescimento e desenvolvimento socioemocional da criança, ainda que os problemas de relacionamento conjugal não sejam diretamente com a criança ou na frente dela, o reflexo deles afeta diretamente a criança. Depois ela começa a ter contato com a comunidade educacional, com a escola, com os professores, com os profissionais, com os colegas da escola, com os pais dos colegas da escola. Ela começa a desenvolver relacionamento social, os amigos, vai na casa de amigos, amigos vão na sua casa, os aniversários, as festas, o trâmite social, vai ao supermercado, vai ao shopping, vai fazer compras na feira, e daqui a pouco ela está se tornando uma pré-adolescente, uma adolescente, e já começa a ter a sua independência, já começa a ir sozinha para os lugares, e ela começa a ter todo tipo de estímulo e de todos os lugares que você possa imaginar. Um dos estímulos muito presente na vida da criança já desde pequeno é o estímulo da tecnologia, da internet, da tela, das informações que entram pelo meio da tecnologia. Tudo isso é importante a gente observar, porque tem uma influência muito grande, não só os pais. Isso hoje faz com que os pais aumentem o seu alerta para estarem atentos a todos os estímulos que vêm de todos os lugares, porque todos eles, de alguma forma, vão influenciar na formação da personalidade, no desenvolvimento do caráter e, consequentemente, no comportamento dessa criança, comportamento social, inclusive no seu resultado intelectual, cognitivo, cultural e educacional. Vamos ter um reflexo aí que vai ser bastante percebido. Bem,
Há uma definição que eu gosto muito de uma autora chamada Gomide, é uma psicóloga muito renomada brasileira, que está no seu livro Inventário de Estilos Parentais, lançados aí, se não me engano, a terceira edição dela em 2017, que ela diz o seguinte: estilo parental é o conjunto de práticas educativas ou as atitudes utilizadas pelos pais, cuidadores, com o objetivo de educar, socializar, controlar o comportamento dos seus filhos, e é conhecida como estilo parental. Esse conjunto de práticas educativas que os pais fazem para socializar, para educar, para mostrar o caminho, para dizer o que é certo, dizer o que é errado, esse conjunto de ações que os pais têm em relação aos seus filhos é conhecido como estilo parental. Se você desejar, a Marta vai colocar escrito aqui no nosso chat, Inventário de Estilos Parentais Gomide, DE no final. É um livro que eu sugiro que você possa ler. Ele tem, inclusive, no final, um exercício muito interessante que você pode aplicar para você mesmo, para avaliar o seu estilo parental, avaliar os resultados e, quem sabe, começar a pensar em adotar algumas novas práticas para poder melhorar o relacionamento ou a construção dos comportamentos presentes e futuros dos seus filhos. Pois bem, os comportamentos, segundo a Gomide, são divididos em dois grupos de comportamentos. Comportamentos positivos e comportamentos negativos, né? Ou seja, comportamentos positivos são o conjunto de práticas adotadas pelos pais que vão gerar nas crianças um resultado pró-social. Vai fazer com que essa criança seja bem desenvolvida socialmente e vai fazer com que essa criança melhore o seu desempenho pessoal, social, intelectual, escolar, enfim. É uma prática muito interessante. Então vamos começar, são dois comportamentos pró-sociais ou positivos que nós podemos enumerar. O primeiro é a monitoria positiva. O que é a monitoria? Monitoria é o ato que os pais exercem de controlar, de acompanhar, de verificar as atividades dos seus filhos ao longo dos dias. Com quem saiu, quando é o caso de já estar saindo sozinho, o que comeu, como é que está a saúde, se vai sair para a escola, o que aconteceu na escola, olhar a agenda da escola, saber como é que foi o dever de casa, ver como ele se comporta nas brincadeiras, observar o relacionamento com o irmão. Em outras palavras, monitorar é acompanhar todo o comportamento, todo o desenvolvimento do seu filho ao longo do tempo. Essa monitoria positiva significa que os pais fazem isso de uma maneira equilibrada, levando em consideração o que eu falei no início, a forma de comportamento, o estilo de comportamento da criança. Se a criança é uma criança mais calma, mais agitada, se a criança é intempestiva, para não estar tratando a criança inadequadamente, sabendo que as suas reações aos estímulos que ela estiver vivendo, elas têm uma ligação direta com essa base biológica do seu temperamento que vem de uma forma genética. Muitas vezes a mãe não tem o mesmo temperamento do filho, porque o filho puxou, de certa forma, a biologia, a genética do pai. E às vezes a mãe não entende porque o filho tem aquele comportamento, ou até não gosta daquele comportamento, porque o seu cônjuge, quando tem aquele comportamento, lhe traz algum tipo de transtorno, algum tipo de desentendimento. Então, se ela não consegue entender que o seu filho tem uma maneira de ser e a forma de estimulá-lo é uma determinada forma, e ela deixar aflorar a sua contrariedade porque o temperamento do marido é que lhe incomoda, ela não vai tratar aquele filho positivamente. A sua monitoria não será positiva. Então a monitoria positiva, quando leva em consideração a característica psicológica, a característica biológica, a característica física, o conjunto de características da criança, respeitando essas características, mas não deixando de estabelecer as regras, de cobrar os resultados, sendo coerente com aquilo que a criança é, não exigindo dela que ela faça mais do que ela tem capacidade de fazer. Isso é monitoria positiva. Essa monitoria positiva vai gerar como resultado a menor necessidade de você fiscalizar a criança. Você monitora mais com menos esforço, porque a criança vai se sentir à vontade de se abrir com você. Os cientistas chamam de revelação.
A criança vai se revelar mais para você. Ela vai dizer o que ela pensa, ela vai dizer o que ela sente, ela vai dizer o que ela ouve na rua, ela vai dizer o que falaram para ela. Ela não vai ter assim barreiras com você, porque ela é tratada adequadamente, sabendo que ela tem a sua característica. Então a monitoria positiva, ela é muito importante porque ela gera menor necessidade de fiscalização da criança e gera uma criança mais livre, uma criança mais, vamos dizer assim, consigo mesmo, de bem consigo mesmo, autoconfiante, uma criança que vai ter mais facilidade de enfrentar as adversidades, porque ela sabe que na sua retaguarda tem um pai, tem uma mãe, tem um cuidador que vai lhe entender, e ainda que ela esteja errada, vai dizer, você está errada, e ela vai confiar nessa colocação de que ela está errada, porque ela sabe que quando ela está certa, ela diz que ela recebe a informação de que ela está certa. Então, monitoria positiva é de extrema importância para o desenvolvimento psicológico da criança, emocional da criança e social da criança, e redunda para os pais um menor esforço no controle das suas atividades. O segundo aspecto da monitoria do comportamento parental, do estilo parental positivo, é o comportamento moral. É quando os pais apresentam para os seus filhos os valores que a sua família tem, dentro dos padrões aceitos pela sociedade. A sociedade tem um código de postura, um código de ética, um código de conduta, que é, teoricamente, aceito socialmente. É verdade que esse código postural social vem sendo alterado ao longo do tempo. Muitos valores que eram cultivados pelos nossos avós, pelos nossos pais ou por nós mesmos têm sido transformados na sociedade atual. Mas cada família tem lá o seu postulado de valores, de princípios, e quando ensina esses princípios com uma monitoria positiva para os seus filhos, está estabelecendo ali crianças que não vão ter dificuldade de lidar socialmente, porque o código que ela está aprendendo, a postura que ela está aprendendo dentro do comportamento moral, está dentro dos padrões que a sociedade entende como corretos. Então essa criança não vai ter dificuldade de se relacionar socialmente. Então temos aqui dois fatores importantes dentro do estilo parental positivo, que é a monitoria positiva, e o comportamento moral, que é o ensino dos princípios, dos valores do comportamento moral adequado em sociedade. Pois bem, falando dos comportamentos negativos, nós temos aqui 5 fatores que são importantes no comportamento negativo, no entendimento do comportamento negativo. E talvez você consiga se encontrar em algum deles em algum momento da sua vida. Muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira, e é importante dizer que muitas vezes nós adotamos estilos de educação dos nossos filhos, não porque estudamos, mas porque nós repetimos, muitas vezes inconscientemente, o mesmo padrão, o mesmo estilo de criação que os nossos pais adotaram. Não sei se você já percebeu que às vezes até a parada física, a mão na cintura, a forma do cacuete, a maneira de coçar a orelha, de passar a mão no cabelo, você diz, meu Deus, meu pai fazia exatamente igual. Não são só as semelhanças físicas que se transferem de pai para filho. As transferências comportamentais também são realizadas. Nós aprendemos com os nossos pais a maneira de agir e acabamos agindo igual a eles. Então vamos lá. Primeiro comportamento estilo parental negativo, é o abuso físico ou psicológico. A agressão física e a agressão psicológica trazem resultados terríveis para a criança. Muitas vezes a criança é abusada física ou emocionalmente pelo abandono, não necessariamente por um aspecto físico. Lógico que a agressão física, o abuso físico está ligado aos maus tratos físicos, a bater, a espancar, a machucar a criança na tentativa de paralisar o seu comportamento inadequado. Isso chama-se abuso físico. É diferente de você tratar fisicamente a criança. Há alguns autores que dizem que quando os pais dão a famosa palmadinha, tapinha na ponta do dedo, isso não é uma agressão física. Isso é uma maneira de ajuste de comportamento físico que, de certa forma, também não é adequado
para você não gerar um trauma naquela criança, mas o abuso físico aqui é outra coisa. É quando você agride a criança, machuca a criança. E o abuso psicológico, muitas vezes acontece pela humilhação. Quando o pai, na frente de outras crianças, na frente de outros adultos, na frente da professora, fala asperamente ou diminui aquela criança, você é isso, você é aquilo, você não é inteligente, você é burro, você tem que puxar carroça. Hoje em dia já é muito mais difícil se ouvir isso, porque já se fala tanto sobre a proteção da criança, do adolescente, hoje em dia já é bem mais difícil ouvir esse tipo de coisa. Mas eu sou testemunha de ver pais tratarem asperamente ainda nos dias de hoje, 2020, seus filhos com palavras humilhantes na frente de outras pessoas. Eu normalmente não me contenho muito, eu espero a situação para a criança não ver, mas chamo o pai e digo para ele o que ele está provocando no seu filho com aquele comportamento negativo de agressão emocional, né, psicológica. Você vai gerar dois tipos de crianças, pode gerar dois tipos de crianças, ou apáticas ou agressivas e antissociais. Essa criança pode se sentir tão humilhada, tão menosprezada, ela se apaga de tal maneira, vai ser uma criança apática, não vai ter iniciativa. Ou ela vai ser uma criança antissocial, revoltada, aborrecida, e vai tentar descarregar isso de alguma maneira, em algum momento da sua vida, porque ela foi criada com um estilo parental negativo. O segundo é a disciplina relaxada. A disciplina relaxada é quando você estabelece regras, vai colocar a regra, não pode, horário de chegar, horário de fazer, não pode botar coisa em cima da cama, tem que deixar a cama limpa, tem que limpar seu quarto, tem que lavar o prato da comida, tem que botar seus chinelos nesse lugar, bota todas as regras que a criança tem que exigir, tem que cumprir, e na verdade não exige o cumprimento delas, simplesmente deixa para lá, ou porque não tem tempo, porque trabalha demais, ou porque não quer criar conflito com a criança, porque acha que se chamar a atenção da criança, a criança vai ficar revoltada, ou porque dá atenção a muitas notícias que estão na mídia, que se você fizer isso, seu filho vai se revoltar com você, seu filho vai fazer, vai acontecer, e relaxa a disciplina, e isso é um problema, porque essa criança vai ter um comportamento agressivo, porque você relaxa a primeira, relaxa a segunda, relaxa a terceira, quando você for cobrar dela aquele comportamento, ela vai reagir àquilo, e cada vez de forma mais intensa, ela foi acostumada a não cumprir aquela regra, ela está acostumada a desobedecer, ela está acostumada a fazer aquele comportamento do jeito que ela acha melhor. Isso vai se refletir para a professora, isso vai se refletir para o vizinho, isso vai refletir para o vovô, para a vovó, para o titio, para os amigos. Ela não tem limites, é uma criança que não tem limite. A tendência dela é ser uma criança agressiva, uma criança explosiva, uma criança bastante antissocial, porque ela não aprendeu que a vida tem limite. O terceiro aspecto da monitoria negativa é a monitoria negativa, chamada monitoria negativa. É quando você, ao contrário da disciplina relaxada, você tem excesso de regras e de cobrança. A criança não pode fazer nada porque tem uma regra, ela não tem liberdade de criar. Ela não tem iniciativa, ela não pode dar um passo novo, ela não pode fazer de maneira diferente, porque tem que ser da maneira que o pai ordenou. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, que eu espero que já tenha ficado lá no passado de muitas famílias que estão assistindo a gente aqui. Essa criança, ela vai ser uma criança que ela vai ser criada num ambiente hostil, sem diálogo, e vai ser uma criança que vai ser exatamente assim. Se ela tiver um irmãozinho, ela vai tratar o irmãozinho dessa maneira. Vai dar ordem, vai mandar, não quer fazer, tem que fazer, vai brigar. Quando ela for para a escola, ela vai fazer isso com os colegas. Quando ela for um profissional, ela vai fazer isso no ambiente de trabalho. É uma criança que, assim como na monitoria negativa, ela não tem regras, não tem limite, e nós estamos criando aqui problemas gravíssimos. Né? O quarto problema, o quarto estilo negativo é a negligência. A negligência é a ausência completa de atenção e de afeto. Pais ausentes, pais que não dão atenção às crianças, pais que falam secamente, que não abraçam, que não beijam, que não falam palavras delicadas para a criança, que não dizem para ela que a amam, não dizem para a criança que ela é importante para eles, não dizem para ela que ele vai ser um adulto próspero quando crescer, não injeta esperança carinhosamente naquela criança. Essa ausência de afeto afeta diretamente o aprendizado, a autoestima e gera crianças da mesma maneira, apáticas, inseguras e agressivas.
Essas crianças não têm um referencial do que é afeto. Vão casar e vão ter dificuldade no casamento por falta de afeto. Vão gerar relacionamento com os filhos, seus filhos também não vão receber afeto, porque ela foi treinada, seu cérebro foi treinado dessa maneira, e ela não vai entender a linguagem do afeto. Quando alguém tentar dar afeto para ela, pode acontecer dela ter tanta carência de afeto, porque todos nós temos a carência de afeto, e são crianças passíveis de se permitirem abuso sexual, a relacionamentos abusivos, a relacionamentos libertinos, a uso de drogas, a tantas outras coisas, porque ela vai encontrar fora do ambiente de criação alguém que lhe dê atenção. Quando alguém lhe dê atenção, a sua necessidade de afeto, de autoestima, que todos nós temos, vai aflorar e ela simplesmente vai se entregar a esse relacionamento. Esse é um dos motivos porque tantos adolescentes andam nas drogas, aceitam o convite dos amigos para serem delinquentes, fazerem pequenos roubos, para defraudar pessoas, para mentir para os pais, para matar a aula, tantas coisas por falta do afeto, porque ela precisa conquistar o afeto. Então ela fazendo o que o amigo pede, o amigo fica de bem com ela. E ela recebe um relacionamento afetuoso dos amigos e acaba sendo uma criança com uma perda completamente difícil e vai desenvolver uma característica de personalidade, dependendo do temperamento que ela tiver. Como eu falei antes, foi um temperamento muito parado, muito fleumático, muito quietinho, está arriscado ela ser uma criança depressiva por falta de atenção. E se ela tiver um temperamento mais agitado, mais agressivo, talvez ela se torne um delinquente e possa trazer consequências muito graves para a sociedade e para a sua família. E por fim, a punição inconstante. A punição inconstante é quando os pais cuidadores agem em função do seu estado emocional. O pai dá uma instrução e a criança não cumpre aquela instrução. Se o pai está de bem com a vida, se ele está tranquilo, se ele passou um dia de trabalho tranquilo, se ele não está com um problema muito grave, ele releva, passa por cima, olha, da próxima vez você tem que fazer, não sei o quê. Mas de repente, na mesma instrução, na mesma negativa, se o pai está muito irritado, o pai bate, o pai bota de castigo, o pai reclama, o pai trata ele com aquela agressividade de um desses outros comportamentos negativos que eu falei para cima. Essa criança perde a referência do que é certo e do que é errado. Ela começa a não ter referencial do que pode e do que não pode. Os limites para elas são completamente tênues, são completamente desmarcados, é como se fossem linhas pontilhadas, não tem uma linha contínua. Ora pode passar, ora não pode passar. E essa criança vai desenvolver comportamentos completamente fora dos padrões. O conjunto desses comportamentos, quando praticados pelos pais e cuidadores, podem gerar resultados extremamente desastrosos para os filhos. Nós podemos chegar ao limite, e se você for olhar pesquisas bastante sérias na área do comportamento social, você vai ver que a grande maioria das pessoas envolvidas com oposição à autoridade, com delinquência, com transtorno social, com criminalidade, foram criadas com estilos parentais negativos. Não podemos afirmar que todas as vezes que uma criança for criada com um estilo parental negativo, ela vai desencaminhar por um caminho desse. Porque, como eu falei, não é só na família que a criança recebe os estímulos. Elas também recebem estímulos do lado de fora. Muitas instituições têm se dedicado a acompanhar crianças, jovens e adolescentes. Muitas instituições, muitas pessoas têm dedicado sua vida para poder ajudar crianças que são destratadas, crianças órfãs, crianças que são maltratadas dentro da família, crianças que são colocadas na rua, crianças que são abusadas sexualmente dentro das suas casas. Muitas pessoas têm se dedicado a ajudar essas crianças e vê-las crescer. O objetivo deste trabalho, que está sendo desenvolvido aqui no canal Família em Foco, é exatamente esse. É trazer luz a questões que muitas vezes talvez nós já tenhamos praticado. E aqui vale a pena fazer uma reflexão. Talvez você tenha praticado alguma dessas coisas. Não porque você tenha praticado alguma coisa voluntariamente. Aqui a Sheila está perguntando, transtorno desafiador positivo? Sim, é o TOD ou o TDO, né? Transtorno desafiador positivo ou transtorno positivo desafiador é quando a criança começa a desafiar a autoridade. Esse transtorno ele começa a acontecer aproximadamente por volta dos 6 anos.
Muitas vezes a criança está ali no 2, 3, 4 anos, ela ainda não consegue, porque como eu falei antes, ela é muito dependente da relação paternal, né, e maternal. Mas quando ela começa já a entender as coisas, ela começa a desafiar. E se esse desafio não for tratado até os 8, 9, 10 anos, ele se transforma num transtorno de comportamento, gerando um comportamento antissocial, podendo levar sim a uso de drogas, a delinquência, a criminalidade e a tantas coisas terríveis. Começa lá na infância. Sintomas, não tratei aqui, mas podemos tratar num outro momento, sintomas de transtorno de comportamento, de desvio de comportamento, são percebidos nos primeiros anos de vida. E os pais não podem ter vergonha, não podem se sentir complexados ou se sentir com preconceito de levar à luz dos profissionais da saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, neurologistas infantis, não podem se furtar a levar o que estão percebendo nos seus filhos nos mínimos sinais, para terem uma orientação e poderem conduzir aquilo, o futuro do seu filho. Espero que você consiga aproveitar esse conteúdo. Aqui é só uma introdução, nós temos muita coisa para conversar dentro desse assunto. E eu espero que você reflita sobre isso. Que não seja só apenas para a gente olhar as pessoas que estão à nossa volta, mas talvez o seu filho hoje apresente algum reflexo de algum comportamento desse que no passado, involuntariamente talvez, ou por não ter conhecimento você praticou, e hoje talvez o seu filho esteja passando por alguma dificuldade e você não sabe como ajudar. O primeiro princípio é você realizar um processo de autoconhecimento. Você olhar para você mesmo e reconhecer, realmente eu fiz isso um dia, realmente eu tratei meu filho assim, realmente eu não dei atenção a ele num período muito difícil da minha vida, que eu tinha que trabalhar para sustentar a minha casa. Os pais hoje trabalham fora, praticamente os dois. É hora de parar. Chama seu filho, conversa com ele, pede perdão, diga para ele que você o ama e muda o comportamento e começa a inserir reforços positivos. Começa a falar para ele o quanto ele é importante para você. Começa a falar para ele o quanto ele é importante para a sociedade. Começa a falar para ele o quanto você gostaria de estar perto dele. Faça carinho, abrace, beije. Talvez no primeiro momento ele vá resistir muito a isso, porque ele não foi acostumado. Mas se você persistir, essa persistência, essa repetição vai criando uma coisa que nós vamos conversar muito aqui, um processo chamado neuroplasticidade. Ele vai começar a entender que ele pode receber carinho. Ele vai começar a entender que, embora você possa ter praticado no passado alguma coisa que não tenha sido muito benéfica para ele, você está disposta a fazer diferente, ele vai começar a acreditar nisso, à medida que você for repetindo esse comportamento. O cérebro dele vai começar a formar uma nova rede neural de credibilidade naquilo que você está fazendo. E através de um processo conhecido muito bem pela ciência hoje, chamado neuroplasticidade, você vai começar a gerar na mente do seu filho um novo caminho neural, onde ele vai começar a ter uma nova maneira de relacionar com você e pode estar certo, o comportamento dele em alguns aspectos vai mudar. Não é uma tarefa muito simples, porque ela começa por nós. A primeira mudança de comportamento não é no nosso filho. A primeira de comportamento é por nós mesmos. Precisamos estar bastante conscientes desse papel que nós temos. Pois bem, nós estamos chegando aqui ao final. Eu quero agradecer muito a sua presença por estar aqui conosco. E temos aqui já alguns assuntos de pauta não digo para a próxima live, né? Mas para o caminho aqui para frente dentro do canal. Um deles é falar sobre essa questão dos perfis de comportamento. Existem pelo menos 4 perfis de comportamento que a gente pode elencar, que são, eu vou resumir, né? Que são o idealizador. É aquela pessoa que pensa no futuro, que idealiza, que é criativa, que tem um monte de ideias e pensa um monte de coisas, e ela acaba sendo um pouco avoada por aqui agora. E se você identificar seu filho assim, ele tem um comportamento aqui meio idealizador, eu preciso mostrar para ele aqui algumas coisas. Para te dar uma ideia um pouco melhor, por exemplo, numa empresa, se o funcionário tem esse perfil de idealizador, você tem que começar a entrevista com ele, ou a integração, vamos dizer que ele tenha sido aprovado, mostrando para ele o plano de desenvolvimento futuro da empresa. Ok,
olha, nós estamos pensando nisso, temos projetos assim para o futuro. Ele vai encher os olhos, aqui eu tenho futuro. Então ele vai se animar, porque o que motiva ele não é o aqui e agora. O que motiva ele é olhar um pouco para o futuro. Um outro perfil é o perfil do organizador, é aquele metódico, sistemático, outro botar uma coisinha no lugar, gosta de arrumar os brinquedos sempre no mesmo lugar, gosta de sentar na mesa sempre no mesmo lugar, arruma o prato sempre do mesmo jeito. Você começa a perceber que ele é, o que muita gente chama, que criança chata, criança metódica. Não, é porque o temperamento dele leva ele para isso. Né? Ele tem essa predisposição biológica, genética de ser assim. Essa criança precisa ser tratada de outra maneira. Ela não é uma criança que olha muito para o futuro, ela é uma criança que olha para agora, ele gosta das coisas organizadas. Então você tem que ajudar ele a olhar para o futuro, porque ele tem que pensar na sua profissão, como é que ele vai estudar, mas você não pode também infringir assim, a maneira dele ser e tentar fazer com que ele seja de outra maneira. Ele pode ser bem sucedido assim, a sociedade precisa de pessoas organizadas. Por exemplo, na empresa, como eu falei, se um profissional desse chega identificado com perfil organizador, a gente dá para ele o manual de procedimentos da empresa. Olha, aqui na empresa funciona assim, 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 de manhã acontece assim, de tarde assim, de noite assim, quando faz... Ele vai olhar, gente, que empresa organizada, ele vai se identificar. Então você, pelo perfil da pessoa, você tem a maneira certa de estimular aquela pessoa para ela poder ter o crescimento adequado. O outro é o integrador. É aquela criança que vai com todo mundo, vai no colo de todo mundo, beija todo mundo, recebe beijo de todo mundo, ela é agradável com todo mundo, ela quer estar todo mundo junto. Se ela é esse tipo de criança, ela é uma criança social, não pode viver trancada. Ela é uma criança que você tem que estimular ela, o relacionamento social. Talvez você tenha um pouco mais de trabalho em algumas características do seu estilo parental. Porque você, como ela vai ter contato com muita gente, você vai ter que investir na forma de relacionamento, dizer para ela como é que é, ensinar, não deixar ela se frustrar, se preocupar com o pensamento dela. Você lida com muita gente, talvez se frustre. Umas pessoas são melhores, outras são piores, umas traem, as outras falam mentira, meu filho. Você vai ter que trabalhar bastante no aspecto emocional dessa criança para que ela no seu relacionamento não se frustre. Você vai ter que ajudar ela nisso. E por fim, é o realizador, é aquele que quer fazer tudo, quer pegar, quer subir, quer construir, quer desmontar o carrinho, quer montar de novo, quer desmontar a bicicleta, quer montar outra vez. Ele quer realizar, ele quer fazer com as mãos, ele quer fazer as coisas acontecerem. Isso é um perfil também muito importante. A sociedade também precisa de pessoas com esse perfil, mas você precisa entender que uma criança com essa característica vai demandar de você atividade, vai demandar de você disposição para cuidar dela. Então você também precisa ter uma atenção muito especial em relação a isso. Por fim, nós vamos depois falar um pouco também, mais para frente, sobre a questão da consolidação, o processo de consolidação da memória. É um processo neural, a memória precisa ser estimulada, né? Processo de atenção, processo de concentração, processo de cognição. Nós vamos falar um pouco das funções executivas do cérebro daqui para frente, para você entender como é que o cérebro da criança funciona, para que você possa dar a ela o estímulo certo. E nada melhor do que você com maturidade, com experiência de vida e com conhecimento técnico, científico, para poder ajudar essas crianças, seja seus filhos, se você é professor, se você trabalha na área de educação, se você trabalha na área de saúde, seja onde você trabalhar, você vai ter muito para contribuir. E depois nós vamos também falar sobre a questão da comunicação que gera comportamento. Toda comunicação gera uma comunicação. Na física, quando a gente estuda na escola, a gente diz que toda ação gera uma reação igual e de sentido contrário. Isso é a definição da física para ação e reação. Então, quando você age com a pessoa de uma maneira, né, você vai receber uma reação. Existe um texto bíblico que eu gosto muito que diz assim: a palavra dura suscita a ira e a palavra branda amansa o furor. A ciência está descobrindo algumas coisas que o comportamento humano já conhece milenarmente. Talvez que você já conheça pela estrutura da sua família. E todos nós temos essa experiência. Quando você fala áspero como uma pessoa, a pessoa vai tender a responder para você áspero, porque você vai disparar nela um gatilho, talvez de coisas do passado que ela viveu, que foram ruins para ela. Ela vai dizer, vai vir a mesma coisa aqui. Ela já se arma e já responde você de maneira adequada. Mas se você fala com mansidão, com clareza, tenta esclarecer para ela, ainda que ela não entenda, explica de novo. Né? Tem uma brincadeira na escola que diz que se o aprendiz não aprendeu, é porque o instrutor não ensinou. Então ensina de outra maneira, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade de aprender do que outra e você vai poder ajudá-la. Pois bem, são temas para a gente falar futuramente: perfis de comportamento, o processo de consolidação de memória, as funções executivas da memória, a questão da comunicação na geração do comportamento. Temos muito assunto pela frente. Se prepara, convida seus amigos, divulga essa live, porque eu creio que ela pode ajudar. Uma live dessa, quero dizer uma coisa para você.
Um pai ou uma mãe assistindo uma informação dessa pode mudar o seu comportamento, pode mudar o destino de uma criança. Eu estou falando para você de aspectos que eu já vi ao longo de mais de 25 anos cuidando de pessoas, cuidando de famílias, cuidando de jovens. Uma conversa pode mudar a vida de uma pessoa. Quem sabe uma pessoa assistindo essa live, uma hora, ela vai ter aqui insights, informações que vão ser muito importantes para ela. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui comigo essa hora, um sábado à noite, podia estar comendo hambúrguer já que os shoppings abriram, comendo uma pizza, passeando com a sua família, você está aqui prestigiando essa live, prestigiando o nosso canal. Assine lá se você ainda não segue o canal, @Família em Foco, assina lá, divulga para os seus amigos, vamos juntos participar desse projeto de melhorar a vida das famílias. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu desejo que você tenha um excelente final de semana, que o domingo amanhã seja um domingo para você refletir e já começar a colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Muito obrigado, aquele abraço e até a próxima.